Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal e ao nosso primeiro vídeo. Antes de dar início ao vídeo, eu queria falar um pouquinho aqui sobre o canal e o porquê de eu ter criado. Primeiro, prazer para quem não me conhece, quase todo mundo, né? No caso, eu me chamo Sabrina e aqui eu pretendo jogar diversos jogos. No caso, esse primeiro vídeo vai ser sobre The Sims. A gente vai iniciar uma gameplayzinha juntos. E os outros vídeos, mas, né, no caso não vai ser só The Sims o foco. A gente vai jogar outros jogos como Stardew Valley, GTA, se o meu PC rodar, Minecraft, entre outros jogos que eu achar interessante ou que vocês quiserem que eu jogue aqui e mostre pra vocês. Então, gente, agora a gente vai criar nossa digníssima personagem pro nosso desafio, que vai ser do lixo ao luxo. Eu escolhi esse desafio porque eu nunca joguei. Na verdade, eu nunca joguei nenhum desafio do The Sims, mas eu decidi começar com o clássico, que é do lixo ao luxo. E a nossa personagem vai ser a Serena Harper. E eu vou contar um pouquinho da história dela pra vocês ficarem situados na história dela muito comovente. A Serena, ela é uma jovem muito ambiciosa, sonhadora e criativa. Os seus pais, eles nunca tiveram um poder aquisitivo muito grande, mas eles, tipo, não eram literalmente pobres 100%. Eles tinham um poder aquisitivo razoável, assim, podemos se dizer. Ela sempre teve uma vida simples e morou no campo. Mas, infelizmente, aconteceu uma coisa bem inesperada na vida dela, mas ao mesmo tempo foi esperada, que foi a inevitável morte de seus pais, né? Porque eles já estavam bem velhinhos e Deus levou. E com isso, a situação da Serena piorou, porque ela tinha uma casa relativamente grande no campo, né, pra cuidar muitas coisas pra dar conta, mas ela é só uma jovem e não conseguiu. E aí algumas contas, tanto as que os pais dela deixou pra ela, quanto as que ela acabou desenvolvendo, né, durante a vida, foi se acumulando, até chegar no ponto que ela não tinha mais como dar conta, né? Ela não conseguia mais dar conta sozinha, não estava conseguindo arranjar dinheiro suficiente para pagar estas contas. Ela decidiu que queria melhorar as suas condições e aí um lento de uma, assim, né, corretora de imóveis falou assim: olha, se você me vender esse terreno por tantos dinheiros. Aí ela ficou muito pensativa, né? Porque assim, você vender o terreno dos seus pais, que tem tantas lembranças boas deles, com você, é uma coisa meio difícil, né? Mas como ela estava bem apertada e ela queria, né, sempre foi uma jovem muito sonhadora, muito ambiciosa, ela falou, então, é minha oportunidade de me mudar e crescer na vida. Então ela agarrou esta proposta, pegou o dinheirinho, mas esse dinheiro só serviu para pagar as contas que ela tinha, né? Então, basicamente, ela foi comprou o terreno na cidade, que inclusive vai ter uma reviravolta. E foi, né, embora. Com o restante de dinheiro que tinha, ela usou pra pagar as contas e foi embora. E essa é a história dela. Se ela vai conseguir melhores oportunidades ou não, não saberemos. Esperemos que sim, né? Porque se ela não conseguir, nós não vamos terminar o desafio. Então, eu espero que vocês estejam torcendo, assim como eu, pra esta jovem ganhar na vida. E assim, o nome dela, né? Não sei se eu falei, mas no começo vai ser Serena Harper. Porque eu achei bem interessante o nome, só por isso mesmo. Não tem um motivo tão plausível assim. E como vocês puderam ver durante a minha criação dela, eu coloquei ela um pouco diferente, tipo assim, ela não tá, tipo assim, tão característica de uma pessoa que mora numa fazenda, justamente porque eu quis trazer isso de, tipo, ela tá ali, mas ela não é o lugar onde ela realmente se encaixa e queria estar de fato. Então, eu botei um pincezinho pra dar essa característicazinha nela e a roupa eu botei um pouco diferente. Assim, eu vou ler algumas regras do desafio pra vocês, mas eu vou deixar eles todos certinho na descrição do vídeo ou vou pausar aqui e botar uma tela só com os desafios, porque eu não sei todos, mas eu vou falar os principais. Basicamente, explicando o desafio,
a gente vai começar com 0 dinheiros, né, zerinhos, e a gente tem que chegar a um valor específico, que no caso eu coloquei sendo 200 mil simoleons, pois eu nunca consegui chegar neste valor, então eu acho interessante, que também não é demais, mas também não é pouco. Então essa vai ser a nossa meta, chegou a 200 milhões e a gente conseguiu o nosso objetivo de ser rico. Mas ainda assim, fora o dinheiro, a gente ainda tem algumas outras coisas que a gente tem que chegar, né? No caso, alguns objetivos principais, que alguns deles são envolvendo a nossa casa, né? Que a gente tem que construir a casa dos sonhos. E nessa casa dos sonhos, ela minimamente tem que ter 3 quartos, 2 banheiros de luxo, uma cozinha equipada, uma sala de jantar elegante, uma área de estudos com computador, piscina e uma sala de estar aconchegante. A gente tem que ganhar dinheiro, né? Como eu falei, uma quantidade específica. Eu estipulei 200 simoleons para nosso gameplay. E também a gente precisa conquistar aspirações e carreiras, né? Que no caso a gente tem que completar pelo menos uma aspiração da nossa sim principal e do seu cônjuge, né? Mais pra frente. Ou assim, se a gente optar por um negócio próprio, a gente precisa alcançar 10 mil simoleons de lucro. Algumas regras desse desafio, né? É que assim, a gente só pode ter hospedagem temporária e alimentação. Tipo assim, depois que a gente cria uma amizade profunda com outro sim, a gente pode pedir pra passar um tempo na casa dele e a gente pode cozinhar e se alimentar à vontade enquanto a gente estiver na casa dele. Só que a gente não pode passar a vida toda na casa dele. E quando a gente sair da casa dele, a gente não pode levar nada, nem alimento, nem nada. Tudo que comer vai ficar lá. Outra regra é conseguir alimento e dormir. A gente tem que pegar alimento em lixeiras, essas coisas, né? Assim, achar. Não é permitido dormir na casa de outros sims, até que eu tenha a minha própria cama. E enquanto, né, a gente não ter a minha cama, a gente tem que usar áreas públicas, tipo bancos e tal, lotes públicos, pra dormir. Mas a gente não pode colocar camas em lotes públicos, tipo, colocar qualquer coisa que a gente pode dormir em lotes públicos. A gente tem que ser mendigo. Regras de família e trabalho, a gente não pode começar trabalhando porque assim, vamos ficar ricos, só botar ela pra trabalhar. Não, a gente não pode trabalhar no começo, a gente tem que, né, juntar um dinheiro e só depois que a gente tiver a nossa casa e a gente tem que também ter dinheiro pra pagar a nossa formação, que é depois que a gente paga a nossa formação, que se eu não me engano são 1000 simoleons, nosso diploma. Aí a gente pode ingressar numa carreira, mas antes a gente tem que ter a nossa casa e o nosso diploma pra poder trabalhar de verdade. E assim, as regras da família os seus cônjuges e filhos não podem trabalhar nem ganhar dinheiro com hobbies e pinturas. O seu sim, se ele tem um parceiro, ele não pode começar a trabalhar quando a casa tiver enquanto a casa não tiver os requisitos básicos, foi como eu falei, né? Ela não pode trabalhar enquanto ela não tiver uma casa. Regras de construção de jardins. A gente só pode construir para construir a nossa casa, né? No caso, a gente precisa ter o nível 5 em mecânica e nível 3 em lógica, além de pagar uma multa de 500 simoleons para construir a nossa casa. Olha que capitalismo. E outra coisa, antes de plantar, a gente tem que ter a habilidade de jardinagem. O que eu acho melhor essa questão de ter a habilidade de jardinagem no nível 5 do que pagar, porque talvez a gente não tenha dinheiro. Mas assim, como eu tava vendo outras gameplays de The Sims e eu estava vendo que tava sendo muito difícil para algumas pessoas conseguir, então eu reduzi essa habilidade de jardinagem pra 3, nível 3, que eu acho que vai ser um pouquinho melhor pra gente. E também mecânica, nível 5, eu também reduzi, porque é pra ter mecânica nível 7, então, mas eu vou colocar sendo mecânica nível 5. Os requisitos pra gente ter uma família que cada bebê deve atingir o nível máximo de suas habilidades de infância antes de envelhecer, e as crianças e adolescentes precisam ter boas notas e desenvolver habilidades para avançar de fase. E basicamente são essas as regras, sem mais algumas que eu quis implementar, como por exemplo, pra gente viajar de mundo em mundo, a gente meio que tem que pagar um valor, tipo uma passagem de ônibus, sabe? Dependendo se o lugar for muito longe, porque ela não pode ir caminhando, né? De 10 simoleons. Eu ia falar mais real, tipo, da minha cidade, R$ 4, mas enfim, vai ser 10 simoleons
pra cada viagem que ela fizer, assim, muito distante da casa dela, ou seja, outros mundos no The Sims. E também de roupa, a gente não pode trocar de roupa, né? Vocês viram eu criando mais 2 peças opcionais, porque como eu falei, ela, tipo... Como ela morava com os pais dela, ela foi embora, né? Mas aí ela levou algumas roupas, no caso de dormir, e uma roupa formal, mas não levou muitas coisas. Pois ela se desfez de muitas coisas, mas mesmo assim, pra gente poder trocar de roupa, a gente precisa também pagar um valorzinho de 50 simoleons, porque a gente, em tese, tipo, estaria lavando as nossas roupas. E de desafios são esses. Se tiver mais algum que eu não esteja lembrando pra falar aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo. E é isso, guys, galerinha, espero que vocês tenham gostado de me ver criando a Serena. E também espero que vocês gostem de me acompanhar nessa jornada desta gameplay maravilhosa. É isso, beijo, bye, espero vocês nos próximos vídeos. Não se esqueça de deixar um likezinho pra eu saber se vocês gostaram do vídeo, comentar o que vocês acharam do vídeo e, se possível, compartilhar com mais gente para que mais pessoas possam assistir, né, acompanhar aqui com a gente esta gameplay e várias outras. Bye!